Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e vamos dar continuidade ao nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. A gente vem tratando sobre a responsabilidade do corretor de imóveis quanto ao Código de Defesa do Consumidor e a gente já tratou quanto aquelas informações que ele deve prestar, as responsabilidades com relação à sua prestação de serviço e também a responsabilidade quanto àquela documentação entregue e toda a transação imobiliária, tá? Vamos tratar hoje sobre a responsabilidade desse corretor de imóvel, mas perante o Código Civil. Então, à luz do Código Civil, como que deve ser feita aí a responsabilidade do corretor de imóveis. A gente inicia a nossa análise para esses casos de corretagem que não configuram aquela relação de consumo que está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a gente está tratando aqui naquela exceção que está lá no parágrafo 4º do artigo 14, onde o corretor de imóveis ele é considerado um autônomo, tá? Então ele está prestando serviços de forma autônoma. E aí a gente vai para a responsabilidade no Código Civil, tá? E essa responsabilidade está lá no artigo 723 e ela imputa ao corretor o dever de reparar os danos que vier a causar. Então é somente aqueles danos que demandem de uma causa que foi dada por ele, tá? Então o corretor ele só ressarcirá os prejuízos causados se houver prova de que o dano ocorreu da conduta negligente dele. Então, se for demonstrado e provado que ele deixou de prestar uma informação, por exemplo, de forma negligente, de forma maliciosa, então se ele foi imprudente, se ele foi negligente naquela prestação de serviço dele, aí sim será aplicada a responsabilidade, tá? Então ela fica sujeita a essa prova, tá bom? Olha o artigo 723 do Código Civil, o que diz para nós? O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. E o parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência, ou seja, nos resultados da finalização do negócio. Então aqui o corretor ele fica obrigado a prestar todas as informações. A gente vê como tanto o Código Civil quanto o Código de Defesa do Consumidor pegam bastante, batem muito nessa tecla das informações. Porque a maioria das reclamações que a gente encontra sobre esse tipo de prestação de serviço é da falta de informação. A falta de informação de que aquele imóvel teria ali do material diferente do que o material que foi construído, ou aquele bairro tem enchentes, ou ainda sobre os valores. Então, tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Código Civil, ele bate muito nessa tecla sobre as informações, né, para poder dar segurança ao consumidor, à pessoa que está adquirindo imóvel. E aí o artigo 723, ele já traz para nós uma situação um pouco diferente do Código de Defesa do Consumidor, que é a respeito da responsabilidade. Então aqui é necessário provar a culpa, é necessário que o corretor ele execute a mediação dele com diligência e prudência. Então é necessário que a pessoa que está entrando com uma ação, por exemplo, contra este corretor, prove que ele não foi diligente, não foi prudente na sua prestação de serviços, tá? Então, se o corretor, na hipótese de intermediar a venda de um ponto comercial, por exemplo, ele omitir que existe ali um locador, né, e que, por exemplo, está findando aquele contrato de locação deste imóvel locado, ou ainda sobre essa renovação da locação, se a pessoa tem interesse ou não de renovar. Então, neste caso, caberia ao corretor buscar essas informações para passar essa informação à pessoa que está buscando, tá? Porque aí é uma possibilidade de uma venda de um ponto comercial. Ponto comercial é muito importante porque a pessoa que às vezes vai buscar comprar aquele ponto, ela não está buscando comprar o ponto para utilizar. Então, vamos supor um ponto comercial que funciona um restaurante. Então, a pessoa às vezes ela busca adquirir aquele ponto comercial, busca comprar aquele imóvel, porque ali funciona um restaurante que já tem uma boa reputação, então já tem clientes, e ele quer apenas receber o aluguel daquela pessoa que está ocupando o imóvel como um ponto comercial de um restaurante. Se o corretor, por exemplo, ele deixa de informar que a pessoa está finalizando esse contrato e que ela não tem
a intenção de alugar, né, de renovar o aluguel, entendeu? Ou ainda se ela deixa de informar que esta pessoa que está ali naquele ponto comercial sempre tem algum problema de aluguel, de pagamentos. Então, tudo isso tem que ser informado e buscado passar, né, isso para a pessoa que está comprando o imóvel, tá? Então, ele tem que levantar todas essas informações, ainda que ele diga que não saiba dessas informações, é necessário ele ir atrás, porque aí vai demonstrar que ele está sendo prudente e diligente quanto àquele serviço que está prestando. Então, é bom que o corretor de imóveis ele faça todo o estudo, tá bom? Para que lá na frente não se venha a responder uma ação por uma imprudência ou ainda por uma imperícia no trabalho que foi prestado, tá? Sobre o alcance da indenização, e aí aqui a gente levando aqui à luz do Código Civil, o dano, o corretor ele vai assumir aquele dano direto e imediato, tá? Então, por exemplo, aquelas despesas que foram havidas com a contratação, tá? Os lucros cessantes, né, que é o valor que a pessoa deixou de receber, por exemplo, ou ainda a perda da chance, porque aí se a pessoa fala, se o proprietário do imóvel diz que deixou de vender o imóvel para outras pessoas porque o corretor de imóvel ele ficou travando o negócio, podemos dizer assim, prometendo algo que não foi cumprido ou ainda prestando informações que estão omitindo ali alguma coisa e foi provado tudo isso, o corretor, o dano se alcança a todas as despesas que foram havidas, que são provadas, que é uma contratação, lucro cessante, a perda da chance, aí a gente vai para dano moral. Então tudo isso pode ser identificado. Mas, como a gente disse, à luz do Código Civil, é necessário que se prove que este corretor ele deixou de agir com prudência ou com diligência nesta prestação de serviços, tá? Então, como já vimos, a corretagem pode configurar a relação de consumo, tá? Entre o corretor e o proprietário do imóvel, e aí com isso ela vai ficar sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, e é o que a gente vê lá no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que a gente já viu. Os reflexos eles são relevantes em razão do caráter protetivo do CDC, porque aí ele vai entrar aquela responsabilidade de se alterar o ônus da prova de quem tem que fazer prova daquelas informações, tá bom? No caso do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade ela vai para o regime objetivo, ou seja, ela independe da culpa, tá? E aí, no caso do Código Civil, ele vai para o subjetivo, que aí depende de se provar a culpa, tá bom? Então, tudo o que importa é considerar o fato do dano. Então, no Código de Defesa do Consumidor, se considera o fato do dano. Houve o dano, quem causou foi o corretor, foi culpa dele? Independe. No Código de Defesa do Consumidor, não se afere isso. No Código Civil, é necessário se provar este dano, porque aí não há aquela relação de consumo, a gente está tratando o corretor de imóvel como um autônomo e não como alguém representante de uma empresa, por exemplo, onde há ali a relação de consumo. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais essa aula. Eu vou ficar aqui aguardando vocês para a nossa próxima aula do nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Até lá!